Olá, bom dia, graça e paz da parte do Senhor. Uma vez mais estou aqui nesta manhã de quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de número 23, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a representação mais sublime do amor de Deus pela humanidade. A cruz de Cristo representa a redenção da humanidade através do perdão dos pecados. A cruz de Cristo representa a vitória de Cristo na cruz. A vitória da morte, a vitória da vida sobre a morte. E a cruz representa, sobretudo, a justiça de Deus. A justiça de Deus para toda a humanidade. É comum encontrarmos pessoas ainda usando a expressão da cruz no sentido de algo triste, algo penoso, algo que remete a uma tristeza, a um fardo, a coisa semelhante. Não sei você, mas eu já ouvi muitas pessoas, é bem provável que você também já ouviu pessoas se referindo à cruz com termos assim, dizendo: poxa, que cruz pesada eu estou carregando. Aquela pessoa que trabalha comigo é a minha cruz. Que fardo é esse que eu preciso carregar? Então é comum ainda hoje nós ouvirmos esse tipo de comentários falando sobre a cruz. Mas a cruz de Cristo representa a justiça de Deus. Não deve ser algo que nos remete à tristeza, pelo contrário, deve ser algo que nos remete à alegria, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a redenção de Deus para nós, a esperança. A cruz representa a esperança de dias melhores, a esperança que não nos confunde, porque Deus derrama o seu amor sobre nós através do Espírito de Deus. Portanto, você que está me ouvindo agora, tenha a cruz com alegria no teu coração. Receba esse símbolo como expressão de alegria, de regozijo. Nós não podemos ser descuidados nesse sentido. Devemos ser zelosos com relação a isso. Zelosos pela justiça de Deus. Devemos ser fervorosos em nosso espírito. Devemos servir a Deus. Devemos nos alegrar na esperança. Devemos ser participantes na tribulação, com alegria, perseverar na oração. Isso é a justiça de Deus, isso representa a cruz, uma mudança de vida, uma mudança de conduta, é uma mudança daquilo que nós acreditávamos ser justiça nossa. Nós não podemos acreditar na nossa própria justiça. A exemplo de Israel, que não deu crédito à palavra da fé, antes não deram crédito, pelo contrário, eles não deram crédito à justiça de Deus, antes acreditaram na sua própria justiça. E isso levou toda aquela nação a uma incredulidade. O ramo foi descartado da raiz. E nós que somos da fé, que professamos a justiça de Deus, considerados oliveira brava por Deus, fomos então enxertados na raiz, para vivermos a fé, a justiça de Deus em nós. A cruz representa tudo isso para nós. Representa o amor ao próximo. Devemos socorrer os santos na sua necessidade. Precisamos procurar ser hospitaleiro com as pessoas.
Abençoar aquelas pessoas que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Isso é a justiça da cruz. Devemos alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que estão perdendo, com aqueles que estão padecendo, chorar com aqueles necessitados, alegrar com aqueles que estão vencendo. Devemos não ser orgulhosos a ponto de desconsiderar os humildes, afastando de nós. Não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas devemos ser humildes. Não devemos pagar o mal com o mal, pelo contrário, devemos pagar o mal com o bem. Do que depender de nós, devemos ter paz com todos. Paz com todos, isso é a justiça da cruz. Viver em paz com todos. Não devemos nos vingar de ninguém. Aquele que fez o mal contra nós, nós não devemos vingar dele, pelo contrário, devemos dar lugar à ira de Deus, porque a vingança pertence a Deus e não a nós. A vingança não pertence ao homem, a vingança pertence a Deus. Devemos dar lugar à ira de Deus, então, porque a vingança pertence a Ele. Se o meu inimigo tiver fome, eu tenho que dar de comer. Se ele sentir sede, eu tenho que oferecer água. Porque fazendo tudo isso, eu cumpro a justiça de Deus. E eu vou amontoar brasas vivas sobre o meu inimigo. Então eu não posso deixar o mal me vencer. Pelo contrário, eu preciso vencer o mal com bem. Isso é carregar a cruz. Isso é viver a justiça de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, a esperança de Deus nesta terra, neste tempo que é temporal aqui na terra. Essa passagem rápida que o ser humano tem. É triste ouvir alguém dizendo que a sociedade falhou, que a sociedade foi um erro, que o ser humano foi um aborto, que o ser humano não deu certo neste plano terrestre. É triste a gente ouvir isso de algumas pessoas. Devemos viver a liberdade que a cruz nos deu, amando uns aos outros, submetendo sempre a Deus, servindo a Deus com alegria, sendo pacientes na tribulação, fervorosos no espírito, na oração, alegrar com a esperança de um retorno e uma vida eterna ao lado do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã. Se você tem alguma mágoa com alguém, não retribui essa mágoa com o mal. Se você tem alguma questão com alguma pessoa, abençoa essa pessoa, não amaldiçoa essa pessoa, porque fazendo isso você cumprirá toda a justiça de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe nesta manhã. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e segue. Segue a Jesus, segue a esperança que nos foi proposta desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Eu quero orar por você. De repente você que está me ouvindo tem uma questão contra alguém. Vamos entregar isso diante de Deus nesta manhã. Vamos pedir para que Ele nos ajude a praticar a sua justiça com bem, não com mal. Que Ele nos ajude a vencer o mal com bem. Que Ele coloque a esperança em momento de tribulação. Que possamos viver em paz com todos. E que, acima de tudo, não venhamos a pensar mais de nós mesmos, mas que possamos ter as pessoas como de maior apreço por nós. Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos. Pai querido e amado, nós queremos nesta manhã te agradecer pela tua palavra, agradecer, meu Deus, pela tua misericórdia, por ter nos alcançado através da cruz de Jesus. Assim, Pai, nós não queremos mais que a cruz seja uma representação de algo negativo na nossa vida, algo penoso, algo sacrificante, mas que venha a ser a cruz de Cristo em nós,
motivo de alegria, de esperança, de prazer nesta terra, com a esperança de um retorno glorioso na tua presença. Assim nós oramos e entregamos a ti toda a raiz de amargura, tudo aquilo que não provém do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Em nome de Jesus.